Aqui presença abre portas e a verdade liberta. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Chave Mestra, o podcast do Cofre. Hoje é um dia especial, todos são, mas hoje, meu amigo e minha amiga, amada e amada de Deus, você está preparado para o convidado que temos hoje? Quer abrir um pouco mais da Jéssica com K? Pois é, eu trouxe logo ele, o meu amado, o meu esposo, o meu parceiro, o meu companheiro, José Antônio Colletti! Uhul! Palmas! Tudo bem, amor da minha vida? Tudo, graças a Deus. E você? Melhor Alguém agora. quer saber um pouco mais da vida dela? Só Todo perguntar. mundo agora vai gritar, eu quero! É só falar. Primeiro eu quero dizer que você está muito gato. Obrigado. Mais do que o habitual. Obrigado. Seus olhos azuis me encantam. Obrigado. E você lembra qual foi a primeira coisa que eu falei pra você quando eu te Dos encontrei? meus olhos. Como que eu falei? Conta pro pessoal já de casa. Quando ela me viu a primeira vez, ela falou: quero jogar truco com você. De? E esses olhos azuis Com esses você olhos azuis. de olhos azuis. É, Perfeito. foi isso mesmo. E você, qual foi o sentimento que você teve quando eu falei isso pra você? Eu fiquei me elogiado, né? Gostei de escutar um elogio, né? É? Ainda mais vindo de você, que eu já tinha gostado de você, né? Conte-me mais. Agora eu pensar em casa, conte-me mais. Conta, como que foi? Eu tinha visto uma foto sua já, e aí eu falei, nossa, eu gostei dessa moça aqui de calça de oncinha. Inclusive, essa calça aí vai pôr num quadro, Gente, não né? é calcinha, tá? É calça de onça. De oncinha. É uma calça de onça. Isso. Essa aí vai ter que pôr num quadro lá em casa. Você lembra? Sim, com certeza. Eu lembro perfeitamente. Estava com a calça de onça, uma blusa transparente de botão e um sutiã preto. É porque a blusa era transparente, entendeu? Não, é porque era uma camisa transparente. Isso, aí daí eu você tava com com um top preto por baixo, que parecia um sutiã, mas era um top. Isso, É muito isso daí, obrigada. você viu? Como que eu sei? Guardiões, quero trazer uma passagem muito importante para você, que assim como nós dois são casados, ou são noivos, ou pretendem, se você está enrolando a sua namorada, rapaz, faz favor aí de tomar vergonha nessa cara e já providenciar quando você vai pedi-la em casamento. Afinal, quem pede é o homem, tá? Mulherada, não se coloquem nessa posição. Um dia eu fiz isso lá bem no passado, mas é quando eu arrumei o homem certo, ele me pediu em casamento sabiamente, de uma forma incrível. Né, amor? Você me surpreendeu, me levou para Visconde de Mauá e fez a surpresa maravilhosa dia 16 de dezembro de 2018. Ó, lembrei. Seguinte, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Eu acho linda essa passagem da Bíblia, das Escrituras milenares, e aqui fala da importância de um apoiar o outro. Fale um pouco mais, amor, do que você pensa sobre. Que a base do relacionamento é isso. Se a pessoa não apoiar um outro, principalmente o respeito e o companheirismo, né? Por causa que, um exemplo, eu tenho a senha do seu celular, você tem a senha do meu celular, esqueci meu celular, amor, posso levar o seu? Amor, esqueci o meu. Então isso é a coisa mais gostosa que existe no relacionamento. Então, quem tiver um relacionamento assim, cuida, porque hoje em dia tá raro. E isso só vai fazer você crescer junto. Isso é primordial, é a base do relacionamento. E até as contas, né, amor? A gente acaba tudo junto. A gente não tem segredo um para o outro. Sim. Desde o primeiro dia que nos conhecemos, eu lembro que minhas amigas falavam, você vai contar as coisas? Eu falava, ele tem que saber tudo. Ou eu começo com verdade e transparência, ou já não é um relacionamento saudável. Então, a pergunta que eu quero fazer para você agora em casa. Você está escondendo algo do seu parceiro, do seu companheiro? Mulher, seja virtuosa. Se tiver, já está errado. Ou tem algo errado no relacionamento. Reflita, repense. Não que é para separar, não isso, longe disso. Né? Até porque se você em algum momento escolheu essa pessoa, porque teve amor. Né? Desde que esteja com a saúde mental em dia, tá? E emocional. Então, analise, reflita. Se tem desconfiança, se tem... Para pensar. Tá bom? Eu já tive, o José sabe, 2 relacionamentos extremamente abusivos um dia na minha vida,
pois eu não tinha uma base para saber o que era saudável, né? Eu não tinha um conhecimento. E aí, quando eu fui para o mundo trabalhar, morar sozinha, eu comecei a entender que poderiam existir casamentos e relacionamentos saudáveis. E é onde o José sabe, eu me ajoelho no chão e de madrugada oro incansavelmente, chorando aos prantos, me entregando, me humilhando literalmente para Deus e pedindo a Deus para que ali ele me ajudasse. E eu descrevi o José sem tirar nem pôr. Claro que a gente esquece um pouquinho dos defeitos, assim como ele esqueceu também de falar dos meus. Mas brincadeiras à parte, o que eu pedi, Deus me concedeu e ele me apresenta o José 1 mês depois dessa oração, às 2h40 da manhã, para ser exata. Então é um dia que eu decidi ter uma vida boa, ter uma vida leve, sem ir com o celular a um banheiro e o seu parceiro está desconfiado que você esteja traindo ou tendo que ter a senha do seu Facebook para isso. Nós temos e é de uma forma leve, não de cobrança, né, amor? Que é o principal. Muita gente pode achar, ela que quis, ele não. Foi tão natural, tão leve de ambas as partes. E acho que você até pode compartilhar isso melhor, amor. Porque, cara, tô no banheiro, tá tocando, amor, atende lá, amor, manda um WhatsApp pra fulano de tal. Isso é um relacionamento saudável. Então, homens, se você também, amor, acho que você pode falar para eles agora... Sim. O quanto eles devem ter isso de passar essa segurança para a mulher. O que você tem a dizer sobre? É assim, eu acho que a pessoa, independente de homem ou mulher, mas vamos falar dos homens primeiro. Primeiro de tudo é companhia, porque tem pessoas que têm amigos, colegas, que não têm amor na família, ou são solteiros, ou não ligam para a mulher. Então, essas pessoas... Você fala em questão de homem que não tem princípios familiares. Não tem princípios familiares. Perfeito. Eu tenho a base do meu pai, que meu pai sempre foi um cara extremamente honesto, entendeu? Então, eu posso falar por ele, fiel, entendeu? Então, eu já venho dessa base. E a melhor coisa do mundo é você deitar na sua cama, encostar a cabeça no seu travesseiro e conseguir dormir. Porque tem pessoas que não conseguem isso. Perfeito. E aí... acaba tendo relacionamentos que não valem a pena. Só judia das pessoas, um do outro, e não consegue... Né? Ambos sofrem, né? Não eles sobrevivem, não são casal, sobrevivem junto. E fora que existem relacionamentos mascarados, né? Sim. Que a pessoa finge que é boa, mas tenta controlar ali o parceiro ou a parceira, e isso também não é saudável, né? E eu e o José temos um acordo que a gente sempre... O que um faz, o outro procura fazer também. Então, eu vou fazer uma imersão, você também vai. Se eu não for agora, você vai depois. Por quê? Porque a gente entendeu que o casal ele precisa caminhar junto. Porque senão chega num determinado momento que um tá aqui, o outro tá aqui. E não é assim. Pode até estar um pouquinho, mas quem tá aqui daí vem, puxa esse. Depois aqui vai um pouquinho, puxa o parceiro também. Então, é sobre parceria antes de mais nada, né, amor? Sim, com certeza. E tem pessoas que não pensam assim, só pensam em si próprio, né? Sim. Então, é muitas coisinhas pequenas que acabam atrapalhando. Então, se a pessoa tem um relacionamento e quer ser feliz de verdade, é só apoiar um outro e deixar Deus levar. Que Deus está na frente, entendeu? Ele tem que igual ser aquele ditado que tem a passagem na Bíblia lá, Romanos 8,31, que é Deus com nós, quem será contra nós? Isso já fala tudo. Se Deus está com nós, quem será contra nós, entendeu? Perfeito. Então essa passagem já descreve esse relacionamento nosso, que é Deus conduzindo, entendeu? Amém, amém. E nós fazermos nossa parte, né? Com certeza. A gente briga também, obviamente. Sim. Mas as nossas brigas são para puxar a orelha um do outro, para edificar um ao outro. E a gente sempre trazendo, falando, olha, isso aqui me desagrada. E até o José é um pouco mais quieto, eu sou mais falante, né? As mulheres, os homens, é natural de fugirem de DR, né? E tá tudo bem, é natural. É você saber falar na hora certa, e isso eu busco melhorar cada dia mais, porque eu não tinha paciência, né? A gente tem que falar também dos momentos difíceis nossos. O José sempre foi um cara mais calmo e eu sempre fui muito agitada. Apesar que ele é agitado no trabalho, mas em questão de... Eu lembro perfeito uma terapeuta falando para mim, se ele é o príncipe em casa, ele é o nervoso na empresa, deixe assim, não queira mexer. Eu lembro até hoje. Mas ele, até como empresário mesmo, também mudou bastante a postura, porque a gente entendeu que tem que saber conversar, saber falar, né, com as pessoas. E a gente busca evolução constante.
E é isso, e alinhamento de casamento. Muitas pessoas vão deixando passar. O Israel, que é o que está por trás aqui nos bastidores, ele falou ontem isso sobre casamento. Ele é a esposa dele, que ele não deixa passar as coisas. Ele vem e conversa com a esposa, mesmo conversas difíceis. Então, conversas difíceis hoje para uma vida leve lá na frente. Evitar conversas difíceis, que parece ser uma vida fácil, lá na frente vai ser cobrado sobre. Então, cuidado, fique atento. E não evite essas conversas, tá bom? Esse é o conselho de Jéssica com K e José Antônio Colete. O José Antônio é nascido e criado em Piracicaba, o sotaque o charmoso, que agora ele vai contar. Conta, amor, o que eu falava quando era pequena pra minha mãe? Quando ela era pequena, ela falava pra mãe dela assim, mãe, nunca vou casar com um caipira, nunca na minha vida. Eu não posso nem ver um caipira. Não falava tão Cuspiu pra cima, caiu na testa. Aí, eu brinco que quando ele me conheceu, ele falou assim, adorei conhecer você, quero beijar você, quero ficar com você. Apaixonei e fiquei no truco. 6, 9, ele deu 12, eu pisquei, beijei e foi. Você esqueceu de um detalhe muito bom. Qual? Do casal. Qual? Que todo mundo tem que ter um juiz de paz em casa. Quem que é o nosso juiz de paz? É a Gucci. A nossa cachorra. Quando ela vê a Gia nervosa, ela vai, põe as patas nela e fala assim, calma, mãe, calma. Entra na frente. Gente, é literalmente mãe, a nossa calma. Literalmente. Literalmente. É isso, é um filho nosso de 4 patas por hora, né? Se for da vontade de Deus, a gente vai ter um maninho aqui, ó, ministrando assim, ó. Em nome de Jesus no altar de Deus, falando de Jesus lindamente. Eu já vejo. De olhos azuis, cabelinho cacheado. José Filho, você vê? Com certeza. Com certeza. Por muito tempo nós falávamos que não queríamos filho. Sim. Mas eu nem acho que seja por você. Eu acho que era mais para me agradar. E hoje eu sei disso. Então, por respeitar... agora ele concordou. Grave isso, meu Brasil. E eu quero dizer que eu tô pronta. Então, nós vai jogar todos aqueles remedinhos seu fora hoje. Anticoncepcional, ele quer se referir. É isso daí. Olha que comprometimento. É comprometimento público, ó. Ela tá se comprometendo, ela vai jogar tudo fora que acabar o podcast. O Marcos Marques já ensinou, quando a gente faz esse compromisso público, aí vários outros mentores, e agora a gente quanto mentor também. Eu quero que você faça 3 perguntas para mim. Pergunta, não é aquele momento agora da verdadeira ou falsa das opções, que a gente vai ter uma dinâmica aqui que vocês vão adorar. 7 anos juntos. Quase 8. Quase 8. 17 de dezembro vai fazer 8. Completará 8. O que você pode tirar de lição e o que você pode trazer para os casais que estão nos ouvindo agora? Desses 7 anos? Com muita verdade que eu sou assim, que muitas vezes você vai duvidar e vai se questionar. Eu estou no caminho certo? Pois não é um mar de rosas. E você que escolhe a pessoa que você quer estar. É uma escolha diária. E embora pareça clichê falar, não é. É uma escolha diária falar, eu quero estar, eu quero tentar, quero buscar, porque eu não casei para separar. O que eu quero deixar para todos, tanto o José quanto eu, tivemos relacionamentos anteriores. Ele foi casado 13 anos e eu tive um relacionamento de 8 anos. E ele brinca, mas é verdade que a gente fez estágio antes. E aí é uma linha tênue quando eu digo para você, você não casou, você casou para não separar. Porque muitas pessoas se unem pela dor uma das outras, né? E de novo, é uma linha tênue. Então, se você está com dor, se você não se ama e você entra num relacionamento onde você só é briga, tem gritaria, tem falas ofensivas, tem falta de respeito, tem traição, reflita. Não se sinta obrigada a ficar também neste relacionamento. Mas quando você vê que é um relacionamento saudável e que muitas vezes... O saudável eu falo leve, porque eu vejo defeitos do José, ele vê defeitos em mim. E tem defeitos, às vezes, que você olha e fala, nossa, eu não estou conseguindo com isso. Mas aí vai de você, enquanto esposo, enquanto marido, falar para o outro. Olha, isso aqui de fato me incomoda. Não se cale, porque isso pode romper algo tão lindo que Deus trouxe para o seu relacionamento. Então, o escolher, quando eu acordo, eu tenho a obrigação de tentar, de fato, viver o meu casamento. Claro que se o José, falando de mim para ele, se chegar um determinado tempo eu ver que ele não quis acompanhar em algo, igual a gente está num chamado de Deus. O chamado foi feito diretamente para mim.
E seria muito cômodo para mim continuar na empresa nossa em Piracicaba, faturando, tendo aquela vida de ir em restaurante, fazer uma viagem aqui e ali, e não ter que ficar longe, igual agora estou da minha família, que nós nos vemos 1, 2 vezes na semana, principalmente os filhos de 4 patas, ainda o José vem até mim, a gente está junto, mas eu passo 15 dias agora sem ir para casa vê-los, e quem me conhece profundamente sabe o amor que eu tenho por eles, né? Que é os filhos de 4 patas que a gente fala. Muita gente não pode ter filhos, realmente, infelizmente, não tem esse privilégio de ter uma criança, tem o sonho de ter. Então, eles têm cachorrinhos e falam filhos de 4 patas, né? E é um amor. Então, é um desafio muito grande para mim. E o José entender isso, tem que ter a compreensão, que é uma visão que ele me deu. Ele não deu para mais ninguém, é um chamado para mim. Então, quem sabe da visão, quem deu o chamado sou eu. Então, até ele entender e compreender, é aquela conversa, amor, você vai precisar entender e compreender, então você precisa vir comigo. Gente, eu sou muito verdadeira aqui, tá? A gente tá abrindo o nosso casamento mesmo para você aí de casa, porque é isso que edifica um lar, né? Não, eu poderia vir aqui só falar palavras bonitas, né, amor? Mas não é isso que eu quero construir com você, guardião que tá aí me vendo. Não é. É a verdade nua e crua, porque é assim que Deus que me fez e quer, e por isso que ele me escolheu, porque eu tenho essa essência de ser espontânea, transparente, como eu sempre sou com meu marido, até demais. Eu até tento ter um zelo um pouco maior hoje, né, amor, para falar com você, para até evitar machucar. Porque, de novo, sobre a linha tênue, você tem que ter até um equilíbrio como falar com as pessoas, mesmo querendo ter essa transparência. Então, eu e o José tivemos essa conversa. Olha, você precisa entender, você vai precisar começar a ter conhecimento da palavra para ambos estarmos juntos e caminharmos no que Deus tem para nós. Porque se ele fica lá e eu fico cá, e a gente não se conversa, não se fala, a gente se fala o dia todo, né, vida? E aí agora a gente pegou esse hábito pós-Prótagon, poucos dias, mas a gente vai fazer isso valer, de fazer uma oração às 11 horas. E foi bom que eu sempre falei, mas está tudo bem, santo de casa não faz milagre, faz parte. E eu sempre queria explicar para ele o quão orar em casal, em concordância, que é assim que a gente fala, o quão é importante, principalmente vindo do homem. O homem, ele tem uma força espiritual tão grande, mulheres e homens, mas o homem, ele representa a família, né? Ele é a força ali, o núcleo familiar. Então, quando ele me convida para orar, que Deus mantenha assim. Porque eu entendo o quão é poderoso isso. Então, eu quero te agradecer por esse despertar e que você continue mesmo à distância, a gente fazendo, não, vamos orar. Para agora tudo e vamos orar antes de dormir. Então, muito obrigada e que os casais possam pegar isso de lição. E que a gente, voltando dos 7 anos, teve momentos lindos, divinos. Eu realizei meu sonho de casar de véu e grinalda, tipo de branco, né? Não véu e grinalda, mas de branco, como uma princesa, que ninguém imaginaria que eu estaria com aquele vestido. Aí a gente entra o porquê disso em outro momento. Você imaginou? Sim, com certeza. E foi lindo. Por fim, eu tive 2 vestidos. Sim. Um para casar e um para festa. Eu sempre gosto de surpreender, né, amor? Isso eu acabo sempre surpreendendo. Então, é isso. Minha vida são 7 anos que sejam 17, 27, 37 com filho e que a gente vá muito longe, sempre se apoiando, principalmente Deus ao centro nosso e não tirar ele mais, jamais. Há muito tempo eu sempre quis ser um empresário de sucesso. Sempre quis, tipo assim, ser o cara, um empresário fodão, entendeu? O cara que faz acontecer. E depois do chamado do cofre, eu entendi que eu não quero ser mais o empresário fodão. Eu quero ser o José de Deus, porque daí ele vai me guiar para ser o empresário que eu quero ser. Amém. Porque sem ele eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Então, com ele junto, eu vou chegar onde eu quero. Eu vou conseguir tudo que eu quero. E tendo a família como base é o principal. E é o que está fazendo hoje diferença na nossa vida. E não é por acaso que aconteceu tudo isso. Que Deus sabia a hora certa e o momento certo para estar isso acontecendo com você. Então, eu que agradeço por causa que me despertou muitas coisas, me mostrou muitas coisas que eu sabia, mas eu não sabia como acessar, ou não sabia como conseguir chegar lá. E hoje eu sei. É o se humilhar para ser exaltado, né? Sim. As pessoas acham que tem que passar por uma humilhação. Não é isso que a Bíblia diz. É você se humilhar, você está
assim, padecido a Deus. É você, Deus, eu tô aqui, me ajuda, por favor, eu preciso de você. É ter humildade no coração, é tirar a vaidade de todo o ego e se revestir da humildade de Deus, né, amor? Acho que é isso. Quando você, porque você a vida inteira trabalhou com moda. Sim. Ama se vestir bem, ama estar bem. Tô de Patibô, obrigada, Patibô. Ama estar bem vestida, ama estar elegante. Todo mundo fala isso pra você. E quando você saiu do mundo da moda, entre aspas, para viver o mundo do cofre, eu sei que você não deixou sua vaidade de lado, mas você tirou os holofotes de cima de você. O que você sentiu e o que você achou de tudo isso? Deus te usou agora. É lindo você se desconstruir. Muito tempo eu parecia uma árvore de Natal. Chegava a ser ridículo e eu achava que era lindo. Muita maquiagem, cabelão no bumbum, a famosa paniquete. Tanto que por muito tempo, quando tinha um pânico na TV, eu já revelei a minha idade. Quase 43, é isso mesmo. E falava paniquete, eu achava o máximo, uau. E era um objeto, né? Simplesmente, por muito, eu sei que vai doer isso, mas é real. Por muito tempo, falava-se do... Você quer água, vida? Peguem água para o José, fazendo favor a alguém. Por muito tempo, homens como que fala, gente? Objetificaram, falei certo? As mulheres, né? E ainda existem homens assim, que dá uma pena e dá dó, e dá pena ainda de mulheres que se submetem a isso. Mas, eu por muito tempo, eu não me amava. Então, eu tinha essa necessidade de estar muito over tudo para achar que eu era notada. E eu era notada, mas de uma forma que eu não queria. E aí eu descubro, através de Deus, de terapia, que Deus capacitou o homem para ter, né, inteligência suficiente para ajudar a gente com isso de inteligência emocional, enfim. E por muito tempo eu achei que era necessário isso, porque eu não me dava valor. E você é um homem que me trouxe isso e fala aos quatro ventos para quem fosse. A minha mulher é muito mais bonita por dentro do que por fora. Então você foi me desabrochando. Eu era literalmente a lagarta que virei a borboleta hoje. E aí quando eu saio da moda, que todo mundo queria, só via a Jéssica bem vestida, só via a roupa, e eu vejo que eu tenho muito mais conteúdo, porque eu queimei meus barcos, né? Eu vendi o carro para poder investir numa imersão de 3 dias, que foi onde deu a virada de chave na minha vida. E aí eu entrei no ambiente certo. E quando a gente está no ambiente certo, vira o jogo, vira a mesa, enfim. E Deus fez o chamado para mostrar, você é muito mais do que uma simples aparência. Né? É claro que a aparência conta muito, as pessoas têm que entender que a vestimenta fala muito antes, né? É estudo científico isso. É muito importante você estar alinhado. E fora o estar por estar, é o cuidado. Eu amo vocês que estão aí e vão me ver. Eu tenho um respeito por você de casa. Eu tenho um respeito pelas pessoas que me veem. Eu tenho respeito pelo meu marido. Então, eu tenho um autocuidado. Hoje eu entendo que é um autocuidado. Não é nem a vaidade extrema, sabe? Porque eu perdi a noção, né? Por muito tempo. Então, hoje eu gosto da elegância. O menos é mais. Né? Eu vejo que eu sou muito mais conteúdo. Antes eu tinha a necessidade de estar maquiada. Você mesmo falava, minha esposa não vai na padaria sem maquiar. Então, assim, hoje, zero. Hoje, se eu tiver que ir a algum lugar sem maquiagem, não é a maquiagem que vai fazer eu estar lá ou não, entende? Eu vou fazer, claro, porque eu me amo, me cuido, quero estar bem apresentável por respeito ao José, por exemplo. Eu amo meu marido. Não, mas é porque você precisa ter esse cheguei, porque pela sua pessoa não é por vaidade, é porque você é assim. E você não pode você não pode perder sua essência por causa que agora eu não quero mais e vou viver de qualquer jeito. Não, cada um tem sua essência. Eu me gosto de vestir bem. Eu não vou andar de qualquer jeito porque eu gosto de vestir bem e agora eu vou andar de qualquer jeito porque eu não quero mais, entendeu? Não. Eu vou continuar me vestindo bem. Mas eu vou ter outra mentalidade para isso, entendeu? É o amor próprio. Eu acho que é isso que a gente pode se dizer, né? Isso. É o amor próprio. Se você tá com preguiça aí de lavar o cabelo em casa, se você tá com preguiça de fazer uma unha, cuidado.
Se olha no espelho, pergunte a si mesma o porquê você está assim. E eu estou te fazendo um chamado agora. Deus tocou aqui. Levanta, levanta, erga essa cabeça. Erga essa cabeça. Vai passar um batom, vai passar um blush, vai pentear, vai lavar esse cabelo. E vai viver. Tá bom? Se ame. Tô aqui também por você, tá bom? Coração torcendo para você ir de casa para fazer esse movimento que você precisa. Se acolha, liberte-se do que precisa, se mova para se alinhar com Deus e com os seus. E agora a última, Vai. tão esperada, que todo mundo vai querer ouvir. Em Tô até medo quando ele fala assim. Em que momento da sua vida, em que momento da sua vida você sentiu necessidade de ser mãe e como você se vê como mãe e o que você vai fazer para isso? Se tem uma pessoa que consegue me deixar com vergonha, sem graça, se chama José Antônio Colete. Primeiro que, devido ao histórico de vida, que você, melhor do que ninguém sabe, um dia vão poder ler um livro meu e saberem, né, um pouco mais a fundo, porque Deus já falou para mim abrir a boca para ser testemunho vivo, principalmente para mulheres, para elas curarem as suas dores, liberar perdão. E eu estou garantindo, mulher, para você em casa, que se eu estou aqui nesse ambiente com meu marido lindo, lindo por dentro, e se eu conseguir, se Deus permitiu, porque Ele que permite, você também pode. Claro que a decisão veio de mim, porque eu tinha tudo para dar errado, e aí por isso a Jéssica com K, sabe? E aí eu escolhi fazer dar certo. E é assim a minha intencionalidade em tudo que eu faço hoje. Com muito vigor, com muito pulso, de ir fazer, acontecer. Eu tinha medo por tudo aquilo que eu ouvi, por ex-marido que eu ouvi, que eu não servia nem para ser mãe de chocadeira. E conforme todas essas imersões que nós fizemos de inteligência emocional, de despertar, de vários, vocês não têm noção, o currículo que eu tenho de procura de desenvolvimento pessoal. Por isso que hoje eu estou ajudando e mentorando pessoas com isso. Tenho propriedade para falar. Eu muito tempo tive medo de não dar conta ou de acontecer o que aconteceu comigo quando eu era pequena. De fazer igual fizeram comigo. O medo. Só que aí Deus me mostra que se existem pessoas boas assim como nós, e existe o ruim, obviamente, na Terra, por que não nós somos bons termos filhos e deixarmos nessa Terra com um legado, com princípios e valores alinhados a Ele? Né? Então eu parei de ter medo, porque Ele é o Deus absoluto, e Ele sabe conduzir tudo, Ele já falou, Ele já me confirmou que a gente vai ter um menino, e que vai ser na hora dele. Vamos continuar. Quer mais perguntinha? Não, é porque Tá tem bom? coisas que a gente ainda não consegue trazer, né, pro pessoal dos guardiões, sim. porque no tempo dele a gente não consegue abrir tudo. Sim. Mas que a gente tá abrindo nosso relacionamento aqui, simplesmente estamos. O cofre é sobre casais, relacionamento. Abrir, se despir, tirar Você as tá armaduras. entendendo? E o que nós estamos fazendo hoje? É isso. Eu quero que você faça agora o seguinte, é o desafio que a gente faz para todos os convidados, tá? O segredo de um casamento poderoso não é quem manda, tá? É quem se entrega primeiro. Vou repetir. O segredo de um casamento poderoso não é quem manda, é quem se entrega primeiro, meu Brasil. Seguinte, José conta 4 histórias minhas e dele, né? E o público, você aí de casa, tenta adivinhar qual é falsa. Então serão 4 frases que 3 são verdadeiras, de algo que aconteceu com a gente entre casal, e uma é falsa. E aí ele vai falar pra mim, às vezes pode ser que até eu não lembre. Então eu vou ter que falar o que é verdadeiro e o que é falso. E aí você de casa, assim que ouvir, vai escrever nos comentários. Verdadeira, primeira, segunda, verdadeira, terceira, verdadeira, 4, falso. Mas você vai responder já? E aí eu respondo já, claro. Tá, eu respondo então tá já, bom. porque daí a galera lá de casa vai estar interagindo com a gente, entendeu? Você gosta de cachorro e gato, né? O cofre foi criado em 30 dias. Na empresa, você aumentou o faturamento em 2 meses. Você bebe 3 litros de água por dia. Qual de casa você acha aí que qual é verdadeira,
afirmação e qual é falsa? E fica a questão. E agora eu vou responder. Eu, infelizmente, ainda não tomo 3 litros de água por dia. Mas eu irei tomar, porque eu aprendi o quão importante é. Na verdade, meu corpo precisa de 2 litros. A gente já fez a conta a conta pelo meu peso. Então, eu vou tomar. Mas sim, dobrei o faturamento da empresa em 2 meses, quando eu assumi a cadeira de CEO. Sim, temos a Chanel, que é a gatinha, e os dogs, né? 6 dogs. Temos 2 que nos ajudam a dar esse suporte. A nossa casa é grande para esses 6 dogs. E qual foi? E o cofre, sim. Deus deu o chamado e coloquei em execução em 30 dias apenas. E tá esse movimento majestoso e um pouco mais só de 2 meses. Então é isso, os 3 ok e o de água que eu vou melhorar. Muito obrigada por isso. Amor, isso quer aí. falar algo, alguma palavra? Quero contar uma historinha aqui antes. Então conte, porque depois a gente vai Porque para a pergunta do público. Porque quem conhece a Jéssica com K não imagina ela tímida. Então nos conte as 2 vezes que você ficou tímida na vida. Uma foi hoje, 3 agora, então. Não mas eu acho que é legal você contar, porque as pessoas não conseguem nem imaginar eu tímida. Porque ela não é tímida, ela sai conversando, abraçando todo mundo e conversando e falando. Deixa eu te explicar uma coisa. Ah. Gente, se eu encontrar com você por aí e abraçar, é meu, tá? Amo viver, amo as pessoas, amo animais, amo natureza, amo. Vou salvar a abelha da piscina e tomar uma picada, mas eu amo o que Deus proporcionou. Sou muito feliz. E não é exagero, é amor puro. Então, se eu te abraçar, é genuíno. E se eu abraçar, eu peço licença para mulheres, né, amor? E falo assim, dá licença porque eu sou sinestésica nos maridos. É respeitoso. A maldade, sabe na cabeça de quem que tá? Na tua. Entendeu? Tem pessoa que é maldosa, sim. Tem pessoa que tem segundas intenções, mas a gente conhece. A gente sabe. Quando você chega perto de alguém e você sente energia pesada, você sabe. Quando você vê um olhar de uma pessoa maldosa, você sabe. A não ser que tenha aqueles bem que podia ir direto pra Globo, né? Direto pros filmes de Hollywood. Mas é raro. A maioria você sabe. Então, quando eu te encontrar, se eu te abraçar é com muito respeito, porque eu sou muito bem resolvida. Eu falo isso porque eu sou sinestésica. Eu sou de Deus. Entende? Então eu quero passar toda a energia, todo o amor para as pessoas no mundo. E aí, se você tem maldade, aí não é um problema meu, é um problema teu. Então vá trabalhar, vai tratar, vai para terapia, que isso vai te fazer bem. Muito obrigada. Aqui quem nos fala é a Jéssica com K. Bora. E que você também, por ser mais assim, igual você falou, expansiva, espontânea. Você não tem o sexto sentido. Eu sou um cara que tem o sexto sentido muito apurado. Quando então, fala que a pessoa eu falo, não presta, amor, essa pessoa aí não... É incrível. Não é do bem. Vai dar alguma coisa aí. E é batata. Pode passar o tempo que for. A pessoa vai cair a máscara ou vai se revelar. É fato. Isso é fato. Hoje eu ligo para ele e falo, e aí, o que você acha? Não, primeiro de tudo ele sabe. Eu pergunto para Deus, literalmente, para contratar, para dispensar, para tudo. E as 2 vezes que você ficou sem Na graça... dúvida? Não, sem graça. Sem graça, perdão. Foi quando eu pedi você em namoro, que você não conseguia olhar no meu rosto e começou a gaguejar e não saía a voz, abaixou a cabeça e... Mas, gente, foi tão lindo. Ele me levou numa churrascaria, dia 13 de janeiro de 2000. Por que eu levei numa churrascaria? Explica aí pro pessoal. Porque outro lugar você não ia levar, né? Você só comia carne. É isso aí. Comia, agora eu mudei. porque eu já tô profetizando que você ia comer outras coisas. E eu lembro até hoje, quando eu conheci, ele falou assim pra mim, só como carne, tá, mas nossa, e você vai me levar a jantar? Como que você faz quando você quer... Não falei eu, né? Falei, quando você faz quando quer levar alguma moça pra jantar? Conhece alguém? Ele, na churrascaria. Dito e feito. Muito bom. Onde casamos foi nessa churrascaria que ele me pediu em namoro, né? Ele falou assim, olha, eu não tenho mais 18 anos e eu preciso falar muito sério com você. Tenho 36. Tenho 36 anos, não tenho mais 18 e eu sei muito bem o que eu quero da minha vida. E o que eu quero é passar o resto da minha vida com você. Você quer namorar comigo? Porque eu sou homem, eu não sou moleque. Aí, ó. Porque eu nunca tinha vivido isso, né? E você sempre me acolheu como mulher mesmo, desde o princípio. Seu pai, eu lembro até hoje, meu sogro... E eu pedi isso a Deus, tá, ajoelhada? Eu pedi. Porque no relacionamento meu, um dia, eu era jogado na minha cara que eu morava de favor. Eu casada, era jogado na minha cara que eu morava de favor de aluguel. Oi? What? É isso.
E quando eu não conhecia esse lado, né? Que é o normal. E o José me pediu em namoro. Eu nunca tinha sido pedida, assim. Não tinha é o quando normal, pequenininha. é pessoas que querem o bem da Não, outra, amor, do próximo. é o normal, é que as pessoas se deturparam, as coisas estão perdidas, mas não é uma qualidade ser fiel, não é uma qualidade ser respeitoso, isso é uma obrigação do homem com a mulher e a mulher com o homem. Sim. É obrigação isso, entende? E as pessoas perderam as referências. Então agora a gente está apresentando para elas que é uma referência. Pediu em namoro, assumir isso, e você sempre foi transparente, fiel mesmo. Literalmente, eu boto 9 dedos no fogo por você. Por que 9 dedos? Eu tô brincando. A gente não, eu boto, esquece aquilo. Nada de 13. Desculpa, gente, Guardiões, eu tinha que falar sobre isso. Isso eu me posiciono. Mas é um corte já, né? Eu brinco com 9, amor, porque um dedinho a gente sempre fica assim, né? Entendeu? Não, mas eu boto a minha mão no fogo. Não, amor, é que a gente nunca desconfiou de nada, você nunca me deu motivos para. E Deus queira que nunca. Isso quem tá falando agora é a menina dolorida lá, que foi. Que nem passava nas portas de tanto chifre que tinha, você sabe disso. Então, brincadeiras à parte, só que sempre confundo de verdade de Jéssica com K. Eu fico nervosa. Quando eu tô rindo assim, é nervoso. Eu até perdi o que eu tava falando. De quando eu pedi você em namoro. Então pra mim não era normal. Aí quando você fala sério, me leva num restaurante, olha no meu olho, ele não deixou nem pegar a comida. E olha que o bichinho é ansioso pra comer. Ele fez eu sentar primeiro pra pedir em namoro. Ele, você não vai me responder? E antes disso, eu lembro que a gente foi pra praia. E ele me pediu em namoro com 1 mês, tá? E eu lembro que a gente foi pra praia, a gente já se conheceu e nunca mais desgrudou. Nós fomos à praia passar o Réveillon, lembra? E aí no mar eu falei, Deus, se for de tua vontade, se ele realmente for o que o Senhor me mandou de madrugada que eu pedi, faça com que ele me peça em namoro. E aí no dia você pegou uma flor, lembra? Essas que fazem de bananeira, folha de bananeira na praia, e me deu e falou na frente de todos os amigos, você quer namorar comigo? E aí eu, não é assim. Eu lembro nítido como eu falei. Até o tom de voz. E eu, não é assim que pede alguém namoro, porque eu fiquei travada, nervosa ali. Mas Deus sabe escrever com linhas tortas. Mas assim, você pediu e aí eu fiquei sem graça, aí você falou, não, realmente não é. Mas você aí pediu, você me levou né? no outro restaurante, Aí você me levou num restaurante já no final de semana seguinte. Eu lembro a roupa que eu tava, o tênis branco, um vestido com flor abertinho aqui, uma bolsa azul da Petit Jolie. O tênis era da Petit Jolie, que era a loja que eu gerenciava. E eu lembro você me pedindo em namoro. Eu lembro perfeito. O vestidinho branco de flor verde. E eu lembro perfeito. E aí eu falei, não, lógico que eu quero, tipo, ir pra casamento também. Quando ele me pediu em casamento, tem um vídeo, inclusive, registrado. E eu, mesmo não que eu falo do vídeo. O segundo foi do casamento. Mas esse vídeo eu tenho. Um dia nós vamos mostrar ele. Vamos. Mas assim, você percebeu que Deus já usava você lá atrás e você nem percebia? Por que você diz? Porque quando você me pediu para Deus, ele te deu. Sim, quando mas você... o que ele esperava de mim, né, amor? Sim, mas foi o primeiro passo isso, mas quando você falou assim, Deus, se for para ser verdade, que ele peça em namoro. E você pediu. Na hora, sim, 5 minutos depois. Assim como é hoje. Você Só entendeu? que hoje eu tenho a compreensão melhor. Isso, mas então Deus sempre usou você, entendeu? Isso sempre. Desde menina eu sempre falei, Deus me faça de instrumento. E é muito sério. Sim. Ser obediente a Deus é muito sério. Não é desafiador. Mas aí é você que escolhe o galardão, que é quando partir lá para a eternidade, estar na mesa sentada com ele, ou a salvação. E agora eu quero até te explicar sobre isso, bem resumidamente, qual é a diferença de salvação e galardão, que eu amei aprender isso, e não faz tanto tempo assim. Falam que pessoas, inclusive suicidas, né, que quando até no final do último respiro ali de vida, se ele se arrepender profundamente, verdadeiramente, ele tem a salvação, né? Isso é bíblico, tá? Não estou perguntando para você, eu estou te afirmando isso. E o galardão é quando você vive a obra dele em vida. Quando você vive sobre a obediência, né? Quando você é temente a ele, vive os propósitos alinhados com ele. Porque quanto mais conhecimento da palavra você tiver, mais responsabilidade você tem de cometer o mínimo de pecado possível. Então, quanto mais conhecimento você ter da palavra, de novo, você tem mais responsabilidade com a vida. Quando você faz algo que você não tem a consciência daquilo, conhecimento, é um pouco menos, entendeu? O pecado ali. Mas quando você conhece, você decide por Deus que Ele é o único Salvador, enfim, é surreal. Então, daí, se você faz tudo isso, como tem que fazer na sua passagem aqui,
você vai ter o galardão, que é estar sentado ali, como os apóstolos, sabe? Estavam na mesa junto dele. Então, em nome de Jesus, eu vou fazer de tudo para ter o galardão. E hoje eu tenho essa compreensão. E não precisa ir longe. E eu vivo a paz. E não precisa ir longe. Está na Bíblia. Você não viu o que Jesus falou pro cara que estava na cruz do lado? Que ele pediu perdão. Sim, e ele teve a salvação no último momento. Teve a salvação no último momento e Jesus falou, você vai estar comigo junto com o Pai hoje. Isso, entendeu? Então, perfeito. Tá na Bíblia. José e o Chelsea, apaixonado. Amor, você quer falar algo mais? Quer aproveitar esse momento nosso? Não, eu quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, que isso hoje... Eu quero que vá para o mundo. Que isso hoje é um marco na história sua. Nossa. Como pessoa e minha como casal, porque tipo assim, o sucesso seu é o sucesso meu. Então um reflete no outro. Então eu acho que esse alinhamento nosso é o que faz o sucesso nosso aparecer e é o que Deus quer. Entendeu? Uma coisa muito importante de dizer, que se tem uma coisa que o José sempre foi meu, é apoiador. O apoiador, ele é o quê? Ele é aquele que te deixa livre para ir, sabe? Te impulsiona. Claro que momentos normal e faz parte de ter uma insegurança. Peraí, para onde tá indo? O que tá acontecendo com ela? Faz parte até família. O que tá acontecendo? Porque ninguém entende. De novo, a visão que Deus me deu, o chamado que Ele me deu, é meu. Né? Eu tomei posse agora de uma vez por todas disso. Então, de autoridade, enfim, que Ele falou, só vai e eu vou te capacitar sobre, né, para levar a minha palavra para eles, a espiritualidade sem a religiosidade, mas com os princípios vividos bíblicos, né? E a gente vai tentar o máximo. Claro que somos humanos, vamos errar em algum momento, longe de ser perfeito, só Ele é perfeito. E eu queria dizer que a gente vai fazer de tudo para somar na vida de vocês aí na casa, onde vocês estiverem, no trabalho, enfim, ou no carro ouvindo, de repente, né, vir aí o Spotify, a gente não sabe o que vai vir, mas ele já prometeu que vai, né? Então vamos esperar se cumprir. Mas é jorrar na vida de vocês. Então o que a gente puder fazer enquanto casal, né, homem e mulher, enquanto casal, de ser homem mais virtuoso, uma mulher mais virtuosa, seguindo os princípios, porque eu puxo a orelha dele, ele sabe, quando ele precisa a mim, ele vai puxar também, é isso que eu te peço agora, publicamente, pra gente ser o exemplo de casal, que ele sabe, que isso eu sempre orei e pedi pra Deus, Deus nos usa como exemplos de casal, nos usa como exemplo de homem e de mulher. De novo, estamos longe de ser perfeitos, mas tenho a plena certeza que a evolução a gente busca constantemente. Uns vão um pouco mais rápido, outros vão um pouco mais devagar, e tá tudo bem. O que não está bem é ficar na inércia. Isso não está bem. Então saia, se mexa, porque isso é necessário. Te amo. Obrigada. E agora, para deixar um pouco mais leve, os guardiões, eu tô sabendo que os guardiões que são oficiais, né, os conselheiros, os cofundadores, enviaram uma série de perguntas aí para nós. E o escudeiro Rafael vai perguntar agora para a gente, tem a missão de fazer essas perguntas e vamos responder. Então, bora lá. Jéssica, primeira pergunta. Qual o segredo para empreender como casal? Nossa, é porque a gente empreendeu junto um ano e meio, né? Mas sempre foi junto, porque quando você tinha loja também, sempre você nós sempre tivemos estava do lá, lado. E eu sempre dando palpite também na JLP, né? Isso. Mesmo antes de assumir a cadeira lá de CEO, que agora eu tô repassando pro José. Isso. Ele que vai ficar como CEO, porque aqui demanda uma energia muito grande. É desafiador, obviamente, não é fácil, mas é muito gostoso ao mesmo tempo, porque é que a gente sempre gostou de estar... Eu sinto muita falta dele. A gente sempre gostou de estar junto. Então, até outro dia, a hora que ele foi embora, eu falei pro Ju, eu falei, nossa, é triste até pra você, a hora que foi embora, de ficar longe, né? Mas é muito bom que a gente tá amadurecendo nesse tempo que a gente tá. Porque desde que a gente se conhece... Desde que nos conhecemos, a gente nunca desgrudou, né? Não, mas... É a primeira vez que a gente tá ficando longe um do outro. Mas agora eu tô verdadeiramente passando por um namoro, né? Porque, tipo, eu venho, fico e vou embora. Então, é isso que eu tô passando hoje. Eu tô praticamente... Tô vivendo... Nem teve essa fase de namoro. É isso que eu tô falando. Tô vivendo a parte do namoro hoje. Que nós não tivemos, atrás, entendeu? Que a gente já foi morar logo junto. Então, agora eu tô passando isso daí. Porque eu venho, namoro e vou embora. É isso. Lindo.
Então é bom, é desafiador, mas é bom porque os princípios e o propósito tá alinhado junto, né? Então você tem que caminhar junto, não tem pra onde correr. Agora, muitos casais eu vejo o homem lá de um jeito, a mulher de outro, chega pra conversar, não tem nem o mesmo assunto. Eu sinto assim, isso, eu vejo a dor isso de tem muitos casais que estão Por isso que a gente junto, teve o cofre, estão também, tem o junto, cofre. tem casais que estão junto fisicamente só, porque a distância entre os dois tá dezenas Muito de maior, quilômetros, entendeu? Por isso que existe o cofre, tá? Deus mandou pra gente trabalhar isso de relacionamentos e família. Próxima. Qual o segredo de uma empresa próspera? Então, agora ficou bem claro. Porque antes era eu, né, amor, como CEO, a palavra final em questão de decisões financeiras cabia a mim. E agora ainda tá, né? É assim, isso de o financeiro é você sou eu. você faz porque, por mesmo que você esteja longe, tem o financeiro nosso lá, que sempre está comunicando com você como que tá indo, tal, não sei o quê. RH, financeiro, Isso. ainda as decisões são comigo. Isso. Mas a O ideia a restante. médio prazo é passar para o José, e aí o José estruturar lá para ele poder depois estar mais aqui comigo. Então isso é bem claro, nunca Sim, teve... sim. Teve suas dúvidas lá no começo, lembra? A carinha dele, pega esse close, dá esse corte. Você lembra quando você deixava eu plantado esperando pra fazer reunião? Tem que contar essas coisas. Ah, tá. Uma vez, vou contar, Brasil. Uma vez, ele e o gerente nosso, geral Alex, na época, que o gerente nem é mais geral, mas o Alex, que agora tem outros gerentes lá na empresa, deixaram eu sentado esperando 1 hora na reunião. Aprenda comigo, Brasil. Quando ambos sentaram, eu me levantei, peguei o note, peguei as coisas, me levantei. Eu falei, quando vocês tiverem responsabilidade e entenderem o quão sério é fazer uma reunião de alinhamento, vocês me procuram. Agora eu vou embora. Acabou o meu tempo. Pergunta se alguma vez mais eles deixaram eu esperando. Nunca mais. É isso. Como vocês organizam a divisão das atribuições dentro da empresa? Cara, ele Posso mais falar? do que nunca deve. Eu acho que primeiro é pôr Deus na frente. Não, Que mas Deus agora vai guiar. falando como homem mesmo, porque Deus faz de tudo pra gente. Agora cabe a Sim, gente fazer sim. nossa função, né? Sim, sim. Olhem os números. Não seja negligente. Olhem os números. Porque a gente muito tempo foi negligente, não teve uma educação financeira, e isso acabou com a gente. E aí quando a gente aprendeu a ver sobre números, eu saindo de lá da empresa e assumindo o cofre, também balançou os números, porque a gente não tem hipocrisia aqui de mentir, não. E a gente diminuiu o faturamento, e o José agora está tomando posse e estruturando a base novamente, né, amor? E eu com ele ajudando nisso. Porque você divide a energia, né? Antes a energia nossa era só na JLP de ambos. Aí divide a energia, obviamente o faturamento caiu. Então gente, eu sempre vou ser verdadeira, doa quem doer. Vai. Qual foi a dor mais silenciosa que venceram juntos? O descompasso. Me doeu muito. E agora eu sinto que você tá entendendo as coisas. Mas e eu eu acho quero que cada esse vez descompasso mais. já teve nos dois sentidos, tanto da parte sua quanto da minha. Então, quando os dois entendeu e alinhou, eu acho que daí acabou, tipo assim, alinhando tudo que tem que ser alinhado. Mas eu acho que quando as conversas sérias que eu falei que são difíceis, mas são necessárias, toda vez que eu acabei tendo, porque eu que sempre tomava essa atitude de ter essa conversa séria com você. E toda vez, eu acho que quando eu tive essa conversa séria com você, de forma branda e não, José, isso aqui, que tem. Então, mas eu aprendi. Teve, não tem mais, em nome de Mas Jesus. eu aprendi agora, né, ter as conversas sérias. Hoje aqui no podcast eu já tive uma com você. Teve, num momento muito oportuno, mas teve. Só que não. Próxima. O que vocês viram primeiro? O espaço físico ou o propósito espiritual? Sem dúvida o Não, espiritual. Lógico. Sem dúvida. Eu mais do que o José, na verdade, ele só veio no dia que foi inaugurado o cofre mesmo, Sim, né? sim. Mas porque você queria fazer uma surpresa pra mim também, pra ser... Não, tudo que aconteceu você nem tinha tempo de acompanhar, a verdade Sim. é essa. E aí, quando faltavam uns 2, 3 dias, você, gente, eu nem vi nada. Eu falei, agora não vai ver, espera pra gente pegar a surpresa, a sua cara de surpresa quando chegarmos lá no cofre. Mas eu quero até compartilhar algo com vocês, né? Porque Deus falou, vocês têm que ir pra Alphaville. Aí muita gente, aí é fácil. Gente, a história é longa, tá? Então para de julgar antes mesmo de saber, viu, amada e amada de Deus e criatura linda, maravilhosa. Para de julgar. Porque assim, Deus me deu um chamado, lembra que eu falei, uma visão, veio pra mim, não veio pra mais ninguém. Então, para se passar de louco, é 1 minuto. Graças a Deus, o Chap
foi lá e validou isso na frente de média de 700 empresários, né? E isso vem... a gente vai começar a postar com mais intenção, explicando o que é o cofre, para vocês entenderem. Então, eu espero que quando esse podcast subir, vocês já tenham uma compreensão melhor. E eu faço questão de gravar um também explicando tudo com mais calma, tá? Mas foi em fevereiro, meu pai... Explique quem é o Chap depois também. Vou explicar. Para vocês entenderem, a gente... infelizmente, descobre um tumor no cérebro do meu pai dia 24 de dezembro de 2024. E a gente, enfim, a gente estava na esperança que ele ainda fosse para Barretos, pudesse operar, que fosse dar tudo certo. Fé, né? Mais do que nunca. E dia 8 de janeiro a gente descobre que não teria mais o que ser feito. Um médico especialista no Hospital de Câncer de Barretos e mais 4 especialistas falaram que não teria mais o que ser feito, além de trazer o meu pai, que ele teria de 2 a 4 meses de vida, e que era pra gente viver ali os últimos meses o melhor que pudesse. E assim fizemos. Nesse meio tempo, nós tivemos o encontro de Giants. E o Paulo Vieira, eu quero que ele saiba, ele foi usado ali, ele nem... E agora eu tô pensando nisso, que ele foi usado. Porque foi ele que despertou algo ali muito forte. E tinha a Priscila, que é uma membro de Giants, que é de Brasília, e ela teve ali uma revelação, foi na uma visão. imotização dele que aconteceu Foi isso. Ele fez uma guiada ali, né, com a gente. Para quem não entende, depois coloca aí. E ele fez ali, ele guiou a gente, fecha os olhos e vai se imaginando, foi da águia, né? E ali a Priscila, daí teve um momento que a gente fez tipo uma oração, abaixou assim as mãos, a Priscila, essa de Brasília, olha pra mim e fala, Deus pediu pra te falar, e falou. Só que uns 3 anos antes, né, eu já tinha tido uma revelação muito forte. Só que imagina, que eu achei que era pela loja, nunca imaginei que era esse chamado de Deus pra minha vida. Quando eu desço do Paulo Vieira e a gente senta com vários empresários na mesa, me veio toda a visão. Deus, eu vi, perdão, fiquei até emocionada. Eu vi que Deus me deu toda a visão do cofre. Que teria que ser em Alphaville, que empresários passariam por aqui, tudo. Só que eu não consegui compartilhar tudo daquele momento com aqueles empresários, porque eu ia parecer uma louca. E Deus me deu. E nem eu tive a compreensão completa e plena ali, que Deus que estava me dando aquilo da forma como deu. E ele veio afirmando isso dia após dia para mim. E nesse meio, meu pai, nós nos despedindo do meu pai. Isso foi meio de fevereiro, meu pai falece dia 10 de março. E ali eu prometi pro meu pai que a forma mais linda de honrá-lo seria eu dando certo na vida. Porque ele fez o principal, que foi me dar a vida. E ali, na despedida dele, no púlpito, literalmente, eu falei, pai, você vai ver sua filha pelo mundo inteiro. E não por ego, por vaidade. Porque Deus já havia me falado que milhares de pessoas se levantariam para vir comigo. E eu corri mais do que depressa. E fiz tudo. Obediente a Deus. E aí eu vim para cá. E a primeira casa que a gente foi ver em um dos condomínios, que foi no Tamboré 2, um infeliz, terrível, machista. Eu não sei nem se eu queria usar essa palavra, mas eu vou usar porque eu não sei se eu posso usar, talvez corte. Mas uma pessoa que não presta, uma pessoa de energia baixa, sem princípio nenhum, sem virtude nenhuma. Nossa, acabou comigo. Aí eu falei, meu Deus, acho que eu entendi errado o que o senhor está querendo aqui. E uma das últimas casas que nós viemos foi justamente essa. E o Eduardo é o dono dessa casa. E eu tenho um carinho, um amor de irmão para irmão, e a esposa dele, a Noemi, tão grande que a gente fez uma amizade, que aqui estou. E por fim, ele até tem uma gigante vontade de vender essa casa. Aliás, quem quiser comprar, pode comprar, porque o cofre é onde for estar. Eduardo, pra você ver, eu tô fazendo propaganda da sua casa. Vem aqui, conhece. E Deus nos trouxe aqui. E a gente nem imaginou, a gente pegou 5 dias, né, só para fazer o piloto ali. Mas Deus já tinha confirmado que daria certo. Eu não sei, aí a teimosia do braço quis fazer o piloto. E deu muito certo. Tá dando muito certo, porque ele confirmou, desde que eu me mantenho em obediência, desde que eu quase não coloquei como um dos principais pilares de espiritualidade, era o terceiro. Ele falou, minha filha, você vai me colocar em terceiro, aí você vai ver se eu vou estar ou não com você. Eu te dei o cofre, eu estarei lá, e você unicamente será o meu instrumento, mais ninguém.
Então vá sozinha, porque eu estou com você. E a partir do momento, se você se tornar desobediente a mim, aí eu não estarei mais lá. Então, eu temo muito de não ser obediente a ele. Quantas pessoas entrou no primeiro dia do cofre? Na verdade, decisões de homens foram 12 e uma mulher, né? Tem mais, mas assim, decisão de estar, de participar, na primeira leva a gente fala, né? Até como fomos embora naqueles dias. Só que o mais curioso, que o inimigo, quando a gente fala, se levanta. E se levanta porque, enfim, tá tudo certo. E eu passei 2 dias bem complicados ali, bem desafiadores. E o Chep, que é o fundador do Legendários, deu a revelação e confirmou e validou o que Deus me deu de visão. Ali, você, Jéssica com K, tinha que ser com K e não com C, enfim. Tem aí no Instagram, corre lá e vê que a gente colocou esse vídeo no ar para as pessoas verem. Então, graças a Deus, porque eu falei para Deus, por favor, não me envergonhe, me honre, não me envergonhe, me honre. Eu passei muita vergonha na minha vida, na minha infância, e longe de me fazer de vítima. E eu cansei. E esse final de semana que passou, inclusive, no Wendel Carvalho, no Prótagon, eu indico, gente, façam tudo. Vá no Paulo Vieira, vai no Prótagon, vai empresário, vai no Giants. Façam, procuram e rodem vários. Não precisa rodar em um só, mas vá. Comece em um, depois vai para outro. Invista em você, invista aqui. Você precisa estar com uma cobertura espiritual. Você precisa ter mentores na sua vida. Você precisa, é o que mudou a nossa vida. E o principal é estar aqui no cofre. Mudou a nossa vida. E o cofre é o chamado de Deus para empresários, enquanto pessoas estarem aqui. Mas a gente vai começar um movimento para empresários também poderem, outras pessoas que não são empresários ainda, mas querem começar a empreender, a gente vai levar a palavra para você, muita calma na hora certa. Mas para estar aqui é empresário enquanto pessoa, para buscar essa espiritualidade, entender que ele não é sobre colocar ele, é sobre não tirar ele de nada. Ele é o centro de tudo. E aí trabalhar a parte de relacionamentos, né? Como você se relaciona consigo mesmo, primeiramente, e com os demais à sua volta. Enfim, e performance física, mental. E a performance mental é razão e emoção. A razão é aquela assim, ó. Sabe quando você ouviu o dinheiro é sujo, crescendo? Tem mais sujo do que isso que você leva no banheiro fazer o número 2? Meu querido, minha amada. Entendeu? Então, assim, você cresceu ouvindo isso. Isso é uma crença limitante. Então, isso é razão. A emoção é quando, de repente, a mamãe, o papai vai viajar e deixa você beber com o vovô e com a vovó. E aí você gera aquele sentimento, porque foi a ótica que você, criança, resolveu dar, de abandono. Então, isso é emoção. Então, você tem que trabalhar isso. Se você se sente que foi abandonado, se você sente... E, às vezes, nem foi. Foi a ótica que você resolveu dar para aquele momento. Porque o papai e a mamãe foi viajar a trabalho para dar o que comer para você, só que você pegou aquilo para você como um abandono. Mas não necessariamente que era a realidade do seu pai e da sua mãe. E tá tudo certo. É só você ressignificar isso. Entende? Como tem realmente pais e mães que abandonam. Só ressignifica. Não é só, né? Ressignifica. E a gente tá aqui para isso. Para edificar o ser humano. Para desconstruir. Para dizer que ele não tem obrigação de ser forte o tempo todo. Que tá tudo bem ele ser vulnerável. E essa vulnerabilidade é acolhida da forma correta aqui no cofre. É isso. Mais algum? Encerrou? Encerrou? É isso daí. Então vamos lá. Falei bastante. Gosto assim para vocês entenderem o que é o cofre. O cofre, sim, foi em 30 dias descoberto e ativo. E o cofre é para acessar o seu poder, para te levar para a melhor versão que você tem. A gente sempre tem o que dá para melhorar. Escutei isso uma vez do Marcos e levo isso... Ele é um dos mentores nosso, né? Na área de empresas. E eu levo isso comigo sempre. Meu muito obrigada por me ouvir mais uma vez. Se virou a chavinha aí, lembra, compartilha, comenta, se inscreve, ativa o sininho. Não esqueça, comenta, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.